padrão DIN, que são os disjuntores mais modernos, basicamente, então, a proteção contra a sobrecarga, né? A atuação térmica através da deflexão do bimetal, né? São dois metais com coeficiente de dilatação diferente, né? Então, quando vai variando a temperatura, ele vai movimentando ali até acionar o contato, né? Vai flexionando. Seria um termo mais adequado. E a proteção contra curto-circuito é através da bobina, né? Essa bobina, essa proteção contra curto-circuito, ela tem que acionar em até 100 milissegundos. E um exemplo aqui de um disjuntor curva C, que é normalmente usado para motores aí, ele funciona de 5 a 10 vezes a corrente nominal. Tá? Então, digamos que seja um disjuntor para 10 amperes, ele vai atuar de 50 a 100, né? Ele vai enxergar isso como um curto-circuito, né? E normalmente as correntes dele são de 1 ampere até 125 amperes, né? Os mini disjuntores, padrão DIN. Então ele tem curvas, né? Curva de acionamento, a gente pode ver que aqui são os múltiplos da corrente nominal e o tempo, né? Quanto menor for a corrente, maior vai ser o tempo de atuação, né? Isso aqui é uma curva que a gente fala que é inversa, né? Então a curva B, o disjuntor curva B é usado mais. Isso aí também muita gente não sabe, né? O pessoal acha que, vou comprar um disjuntor de 10 amperes, de 15 amperes, que o fabricante de determinado equipamento ali indicou lá no manual, por exemplo. Aí não se atenta à curva, né? Por exemplo, se é um chuveiro, um aquecedor elétrico, normalmente cargas resistivas, é curva B. Agora, um ar-condicionado, uma bomba, um motor, essa iluminação com reatores, aí já é uma característica para a curva C. Porque a curva B, ele atua em curto de 3 a 5 vezes a nominal. A curva C de 5 a 10 vezes. Se tu coloca um disjuntor de curva B numa aplicação que deveria ser curva C, por exemplo, a partida do motor, que é de 5, 7, 8 vezes a corrente nominal, ele já pode fazer esse cara aqui atuar, se tu usar o disjuntor inadequado, né? O disjuntor curva B lá no motor onde deveria ser curva C, né? Então isso é um dos problemas que pode acontecer, né? E aí tem o curva D ali que é mais para motor industrial, ambientes industriais aí é de 10 a 20 vezes a corrente nominal, aplicações mais específicas, né? Isso para a questão do curto, né? Aí temos o padrão NEMA, que ele até tem uma curva, né? Só que ele tem uma característica diferente. Na verdade, a curva dele, a atuação magnética, a atuação térmica é através da deflexão lá do bimetal. Só que ele não tem a atuação magnética dele, ele não tem a bobina, né? Então é uma atuação diferente, né? Pelas próprias chapas ali. E ele é de 10 vezes a corrente nominal, o curto, né? Então, se tu comparar com um curva C, que é um dos comumente usados por aí, tu pega aqui, ó, o C é de 5 a 10 vezes a corrente nominal no DIN, né? Aí tu vem para o NEMA, ele começa a atuar para curto lá no final da curva do DIN. Imagina só que eu tô no final, no máximo do DIN lá, que era de 5 a 10 vezes, aí que o NEMA vai querer atuar, né? Por isso que os caras dizem muitas vezes, né, que o disjuntor NEMA nem a pau ele desarma, né? Então ele tem uma característica bem diferente, né? E uma recomendação que eu tenho dado sempre por aí, né? É, cara, se tu já vai trocar o disjuntor, né? Porque teoricamente tem que trocar os disjuntores aí que foram inundados, aproveita e já troca por um disjuntor DIN, né? Não vai pegar vou pegar um NEMA igual que estava ali e vou manter. Não, pega, já aproveita e troca por um DIN, né? Já que vai trocar mesmo, né? A diferença de preço não é lá essas coisas todas, né? Já que vai mexer, então aproveita, né? Essa oportunidade aí e adequa, né? E o substituir, né? Aí tem um certo cuidado também, porque às vezes tu vai substituir pelo mesmo que estava ali, e quando tu vê, já estava mal dimensionado, né? Estava acima do que o condutor suporta. Tem que ser avaliado esse tipo de coisa. Se for, por exemplo, um disjuntor caixa moldada lá num quadro de um condomínio, aí tu tem que ver se aquele disjuntor tá com adequado lá para o nível de curto-circuito. Depois eu vou falar um pouquinho
do caixa moldada. Então tem que avaliar isso aí, né? Simplesmente trocar pelo que já estava, isso tem que ser analisado com certo cuidado, né?